Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre o batismo. O assunto sobre o batismo é um assunto vasto. Existem muitas coisas que eu poderia falar sobre o batismo nas águas que o Senhor Jesus ensinou aos seus apóstolos para que eles passassem para a sua igreja. Mas hoje eu quero falar apenas 3 coisas, dentro de vários assuntos que existem sobre o batismo. Hoje eu quero trazer aqui para você nesse vídeo apenas 3 coisas. Entenda, não é que não exista mais coisas, existe muito assunto sobre o batismo. Mas eu quero trazer para você apenas 3 coisas sobre o batismo que talvez você não saiba. Por que talvez? Porque talvez você saiba. Talvez você tenha o mesmo pouquinho conhecimento que eu tenho e saiba. E se você não souber, vai ficar sabendo agora 3 coisas sobre o batismo que você ainda não sabe. Já já nós voltamos depois da vinheta. Primeira coisa sobre o batismo que nós vamos falar hoje é que o batismo ele é a primeira ordenança dada por Cristo à igreja. Isso mesmo. O batismo ele é a primeira ordenança dada por Cristo à igreja. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20 está escrito: Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, existem ordenanças que Cristo deu para a igreja. E o batismo, ele é a primeira ordenança dada por Cristo aos apóstolos para eles passarem para a igreja. A segunda coisa que nós precisamos saber sobre o batismo é que o batismo ele também é uma regra de fé. Pois a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Então, para a pessoa se batizar, ela precisa crer. Ela precisa acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o batismo ele é também uma regra de fé, pois só pode se batizar aqueles que creem, aqueles que têm fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. A terceira coisa sobre o batismo, que talvez você não saiba, é que o batismo ele é um ato de obediência à palavra de Deus. Quando você se batiza, você está obedecendo a palavra de Deus. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, está escrito: Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, para receber o dom do Espírito Santo. Então, a terceira coisa que você precisa saber é que o batismo ele é um ato também de obediência à palavra de Deus. A pessoa que ela recusa se batizar, lamento lhe informar isso, ela está em desobediência a Deus. A não ser aquelas pessoas que, por algum motivo, não tiveram tempo de se batizar porque a vida delas foi cessada nesse mundo. Exemplo, o ladrão que estava à direita de Cristo lá na cruz, ele não se batizou. Por quê? Porque no momento em que ele aceitou a Jesus Cristo, que ele reconheceu a Jesus Cristo como Salvador, que ele disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e que o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento não haveria mais tempo para o ladrão se batizar, porque ali cessou a vida do ladrão. Então, se a pessoa estiver no leito de um hospital, se a pessoa estiver enferma, em cima de uma cama, ou se a pessoa entregou a vida dela para Jesus, e ela saiu, assim que ela saiu da igreja,
um carro bateu nela, ou ela foi cometida por um tiro, por uma facada, enfim, aconteceu alguma tragédia na vida dela e ela não teve tempo de se batizar. Então, nesse caso aí, ela não está em desobediência. Ela não está em desobediência porque não foi algo premeditado da parte dela. Simplesmente ela creu em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, mas ela não teve tempo de se batizar porque a vida dela foi cessada nesta terra. Mas quando a pessoa ela entrega a vida dela para o Senhor Jesus, quando ela confessa, quando ela crê que Jesus Cristo é o Salvador, e ela passa anos, anos e anos e anos aqui nesta terra, com tempo para se batizar e não se batiza porque não quer, aí neste caso sim, ela está em desobediência. Pois o batismo ele é uma ordenança de Cristo, porque foi dado aos apóstolos para que os apóstolos passassem para a igreja. O batismo ele é uma regra de fé, porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, então a pessoa ela tem que crer para poder se batizar. E o batismo também é um ato de obediência à palavra de Deus, pois o próprio apóstolo Pedro, ele disse no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, para receberes o dom do Espírito Santo. Então, quando você se batiza, você também está obedecendo à palavra de Deus. E é isso aí, abençoados. Essas são as 3 coisas sobre o batismo que talvez você não sabia. Eu digo talvez porque muita gente sabe e muita gente também não sabe. Se você está gostando do nosso canal, das instruções bíblicas que eu passo nesse canal, das mensagens, das pregações, deixa aí o teu like, se inscreve no nosso canal e deixa o teu comentário para me ajudar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom Adonai, Adonai Shalom.